Olá pessoal, boa tarde, sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e hoje eu vou falar sobre uma segunda parte de doença de Alzheimer, né? Esse vídeo aqui pode ficar um pouco longo, ele é destinado exclusivamente àqueles pacientes que têm interesse em doença de Alzheimer, sobretudo aqueles que estão preocupados em estarem com doença de Alzheimer ou que têm algum familiar que possa ter esse diagnóstico. Para os demais pacientes, assim, se quiser pular esse vídeo, não tem problema. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque várias notícias saíram aí na mídia sobre novos exames e uma nova medicação aprovada controversamente nos Estados Unidos no ano passado, né? Então a mídia joga as informações e o paciente e não explica tudo e o paciente fica perdido. Bom, então assim, lembrando que demência a gente tem 5 áreas, por exemplo, memória, linguagem, função visoespacial, função executiva, que é você planejar as coisas, fazer as coisas dentro do planejamento, e a alteração de personalidade. Alteração em duas delas, com prejuízo de funcionamento, você tem uma demência, tá? O cérebro, aqui tem vários tipos de demência, eu vou falar aqui só do Alzheimer. O cérebro, no envelhecimento, ele vai perdendo um pouco da função, um outro esquecimento é normal, mas desde que não atrapalhe a função. Aí o que nós temos? Nós temos o impedimento cognitivo mínimo, que seria tipo um pré-Alzheimer, onde a pessoa tem esses esquecimentos com mais frequência do que o que seria esperado, porém não o suficiente para atrapalhar o funcionamento dela. E no caso do Alzheimer, além desses esquecimentos, você tem prejuízo em outras áreas citadas e que efetivamente vão causar o prejuízo de função da mesma, né? Então, como nós fazemos o diagnóstico? Tirando uma boa história, geralmente acompanhado com familiar, né? A gente faz uns testes relativamente simples e rápidos de atividades com o paciente, que tem pontuações, tudo, notas de corte, e nós pedimos exames de imagem, por exemplo, uma ressonância, e alguns exames de sangue para excluir causas de demências tratáveis, né? Para não perder nada. Uma vez feito isso, dependendo dos resultados, a gente pode ter um paciente com um resultado normal, um paciente ali com um resultado que a gente chama de borderline, que deixa a gente meio na dúvida, que mais provavelmente seja um impedimento cognitivo mínimo, e outros resultados onde está mais francamente comprometido, que deixa mais fácil o diagnóstico de Alzheimer, tendo a história e outros exames que a gente já fez, né? Em casos de dúvida, eventualmente a gente pode pedir um exame neuropsicológico. Um exame neuropsicológico não é levar o paciente para um psicólogo, é levar ele num psicólogo especializado em aplicação de testes neuropsicológicos para demência. Então, esses testes que a gente faz no consultório são mais simples. E aí, quando você precisa, você pede para esse profissional fazer uma testagem mais ampla para te dar um nível de certeza maior. Basicamente, quase sempre a gente consegue fechar o diagnóstico com isso. Os casos que estão saindo agora são exames que eles ajudam, são apenas de apoio para situações bastante específicas onde o paciente tem a suspeita, tá? Então, assim, você não vai fazer isso na população sem nenhuma suspeita, sem comprometimento cognitivo nenhum, não está indicado pela diretriz, e assim, isso aí só vai trazer prejuízo. Então, os estándares são as PET scan de 18-FDG, o amiloide, onde você faz uma tomografia, eles injetam o radiofármaco, que não tem nada de radiação que vai prejudicar, ele vai ver a captação de glicose nas determinadas áreas do cérebro, e no caso do amiloide, ele vai ver depósitos de placa amiloide. Isso aí
ele vai ser, são os gold standards, né, o padrão ouro da gente. E aí, assim, recentemente também surgiram biomarcadores no líquor, como eu falei no outro vídeo, e agora trouxeram para o Brasil um exame de sangue, onde ele vai ver a razão de duas proteínas amiloides, a B42 e a B40. E aí, dependendo dessa razão, ele vai mostrar um risco aumentado para Alzheimer. Quanto mais baixa essa razão, mais provável é o diagnóstico. Então, o que acontece? Não é para sair pedindo, fazendo esse exame sem nenhuma queixa clínica, porque o que acontece? Muitas vezes, idosos normais já têm uma alteraçãozinha aqui, e o que se sabe é que as alterações histopatológicas do Alzheimer, elas já ocorrem muito antes do quadro clínico. Então, assim, esses exames que detectam mais precocemente, eles vão ser úteis. Pode ser útil para planejar alguma coisa, um tutor, alguma outra coisa, questões financeiras, mas assim, na prática mesmo eles vão ser úteis no futuro, quando a gente tiver efetivamente uma droga que consiga bloquear ou retardar de forma significativa as alterações histopatológicas e frear ou diminuir a progressão da doença. Porque os tratamentos que tem hoje, no caso os inibidores de acetilcolinesterase e a memantina, nos casos de demência moderada, eles não alteram a evolução da doença, eles não previnem a doença, o que eles vão retardar de certa forma modesta a progressão da perda, né? Então o paciente perde com um pouco mais de lentidão as funções. Obviamente são muito úteis e são melhores do que deixar sem tratamento. No impedimento cognitivo mínimo ainda é polêmico, assim, se usa ou não tem uma diretriz, alguns usam, outros não tem resultados tão conclusivos. E assim, o objetivo principal desse vídeo foi porque foi aprovado num tremendo escândalo em 2021 uma medicação chamada aducanumab, que é o Aduhelm, do laboratório Biogen. Então, esse daí ele seria o primeiro remédio efetivamente a atuar na fisiopatologia do Alzheimer, que seria uma delas, que é o que se supõe, porque a real causa do Alzheimer ainda não temos um entendimento complexo, é o depósito de beta-amiloide nas redes neuronais. Então, o que acontece? Ele ajuda o corpo a se livrar desse depósito. Então, em tese, melhoraria. Só que, o que aconteceu? Foram feitos 2 estudos. Num dos estudos eles deram uma melhora modesta e no outro estudo não surtiu efeito nenhum. Então o painel do FDA, que é a Anvisa americana, ele votou contra a aprovação desse remédio porque não se tem evidência de benefícios, evidências concretas de benefício. É um remédio bastante caro e tem os seguintes inconvenientes. Eles precisam que você faça ressonâncias seriadas ao longo do tratamento, porque existe o risco de edema cerebral e sangramento cerebral durante o tratamento. A maioria desses sangramentos serão leves e que vão responder à parada da medicação pelo menos temporariamente, e em 0,3 por aí podem ter sequelas graves, né? Então estamos tratando de uma medicação que nós não sabemos se ela traz um benefício e ela tem risco. Então tem risco assim que podem ser efeitos colaterais sérios, né? Porque, por exemplo, uma dor de cabeça, que é um efeito colateral super comum, pode não ser nada sério, mas pode indicar um sangramento. Então deixa a gente na dúvida, e um resultado desastroso
o malefício é muito menor do que o benefício, porque, por enquanto, o que ele tem mostrado é que ele tem atrasado em poucos meses só a evolução da doença, né? Porque ele está em fast track ainda, né? Os estudos definitivos estão previstos aí para mais ou menos próximos a 2030. Então, assim, muitas seguradoras nos Estados Unidos não estão bancando e hospitais bastante conceituados lá também não estão aplicando, né, a medicação. Então, o vídeo era mais ou menos isso, porque para não dar falsas esperanças a pacientes portadores de Alzheimer, que a gente ainda está muito longe do ideal, a ciência está batalhando bastante, e a questão do exame também, para não sair diagnosticando, fazendo exame em todo mundo, porque são exames caros, e eles só têm utilidade em determinados pacientes quando a gente tem dúvida, porque não adianta fazer antes, porque a gente não tem nenhuma medicação que a gente possa impedir a progressão da doença. Então, vamos supor, eu tenho 44 anos. Pode ser que, se eu vá desenvolver Alzheimer, que eu já tenha algumas alterações cerebrais. Então, se tivéssemos uma doença, uma medicação em que pudéssemos bloquear o avanço da doença, seria interessante eu me submeter a um exame desses para eventualmente já tomar o remédio e continuar trabalhando com as funções normais. Só que não temos ainda então, assim, fazer screening, exames dessa rotina em pacientes assintomáticos não traz nenhum benefício e até malefício por causa da ansiedade do que vai acontecer depois. A exceção nos casos de onde você pesquisa as pré-senilinas, mas no Alzheimer de início precoce, que vai ser antes dos 60 anos, geralmente entre 40 e 50 anos, mas esse aí o pessoal não precisa ficar muito preocupado, porque ele é um autossômico dominante e ele corre em famílias, então essas famílias com certeza já têm um parente afetado, então muitas vezes eles querem mais para aconselhamento genético. Tem um filho, será que esse filho nasceu portador desse gene ou será que não? Então, assim, esse caso aí até tem alguma serventia e é muito mais raro, menos de 5% dos casos de Alzheimer, vai ter sempre um parente próximo aí que muito provavelmente vai ter sempre um parente próximo que teve da família aí que já desenvolveu esse quadro de Alzheimer com 40, 50 anos. Então, assim, isso daí acaba não se aplicando à população geral. Basicamente era isso. Eu queria deixar isso bastante simples, e esse vídeo eu fiz mais pelas notícias da mídia aí, que as informações elas querem trazer uma coisa com uma esperança, uma nova esperança, uma possível solução, só que assim, não é. Então, porque isso aí desde quando eu me informei, falaram, mas doutor, não tem nenhum exame de sangue que a gente possa fazer para Alzheimer? Não tem. Hoje, mesmo a B42, a B40, ele é um indicador de risco, tá? Então, assim, você ter uma alteração dela e ter uma cognição normal ou poucamente prejudicada no impedimento cognitivo mínimo, ele vai te trazer um maior risco em relação à população de doença de Alzheimer, mas ainda não conseguimos fazer o diagnóstico de Alzheimer exclusivamente por um exame de sangue. Tá bom? Muito obrigado pela atenção